Mas, ó, não sei se é uma objeção ao Tomás de Aquino, mas acho que o que alguém facilmente poderia objetar, sendo mais atrelado à filosofia moderna, é sacar da cartola um Kant, né? Ou seja, Presta atenção aqui na resposta que ele vai dar. Na resposta que o Fujita vai dar aqui. a objeção kantiana. O que a gente poderia responder, tomisticamente, ou se você quiser também expandir o argumento, pode expandir. Há essa objeção kantiana de que, na verdade, esses transcendentais não são estruturais da realidade, são estruturais da cognição humana. O que Nossa, você responderia a isso? essa objeção ela é brilhante. Porque, inclusive, na contemporaneidade, você tem objeções parecidas na filosofia analítica, por um certo sentido de que a realidade meio que ela não está dada, né? Assim, a realidade ela não está dada. Parece que ela depende, de fato, de certas estruturas a priori, né, da sua percepção. Aqui o Fujita provavelmente está em mente, tá? Eu imagino que ele esteja em mente o texto do Benjamin W. McCraw, tá? Porque o McCraw, ele aborda objeções estilo kantiana, né? De linha kantiana. E também uma objeção do Carnap, né? Do Rudolf Carnap. E outra do David Chalmers, né? Que vão nessa linha do que ele chama de... Se baseando na distinção que o Plantinga propõe, né? De antirrealismo metafísico criativo. Em contraposição ao antirrealismo metafísico existencial. Então vamos lá. Ó, Kantiano. Só pra gente ir de leve. Ó, Kant. Ó, vamos lá. Vamos lá, vamos ler aqui, ó, o trecho relevante. Que provavelmente é o que o Fujita tem em mente, tá? Então vamos lá. Outra nota, ó. Outra nota que precisa ser mencionada, Alvin Plantinga, 1982, distingue entre antirrealismo existencial e criativo. O primeiro, ele reserva para pessoas que negam a existência total de qualquer coisa sobre a qual alguém é um antirrealista. Nominalistas são antirrealistas existenciais sobre universais. Mackey, como discutido, é um antirrealista existencial sobre valores, e assim por diante. Antirrealistas criativos, por outro lado, admitem a existência nua das coisas em questão, mas negam que elas tenham um status ontológico determinado à parte da atividade humana, que é esse ponto do Vitor Lima. Né? Ou seja, existe uma contribuição conceitual e ou categorial na categorização ou classificação dos objetos da nossa percepção, envolvendo as categorias a priori do entendimento. Ok? Tudo bem? Kant, por exemplo, seria um antirrealista metafísico criativo. Ele afirma que realmente existe um mundo contendo computadores, cadeiras, margarinas e patos. Mas seu status metafísico determinado é devido aos nossos conceitos e atividade conceitual, que é algo que vai ser abordado justamente aqui na resposta do Fujita. Minhas preocupações aqui são com o antirrealismo criativo, pois considero que ninguém aceita seriamente que não há literalmente nada, metafisicamente falando. Ou seja, o antirrealismo existencial nihilista, né, ou total, né, global, ninguém acredita nele. Então o Benjamin McCraw, ele aborda uma objeção de antirrealismo criativo envolvendo o Kant, o Carnap e também, no caso ali, o Chalmers. Olha só que ele aborda do Chalmers e do Carnap. Ó. Uma abordagem contemporânea de Rudolf Carnap tem sido usada para motivar o antirrealismo. Para Carnap, abre aspas, existem diferentes tipos de entidades e que, embora algumas estruturas possam ser mais úteis do que outras para alguns propósitos, não há fato sobre qual estrutura é correta. ênfase minha. Fecha aspas. Em Chalmers, 2009, 78, né? Página 78. Assim, para Carnap, não há estrutura determinada para a realidade dependente da organização de nossas estruturas conceituais. Indo numa linha uma vibe kantiana, né, de certo modo também. Aqui temos um motivo lógico semântico / semântico para o antirrealismo. Não temos uma estrutura privilegiada que se aplique universalmente a todos os domínios. Assim, há muitas dessas maneiras de fatiar a realidade e a própria realidade não tem linhas determinadas ao longo das quais cortar. Em uma versão contemporânea do raciocínio influenciado por Carnap e David Chalmers, 2009, argumenta a favor do antirrealismo com base em problemas de quantificação, que envolve o quantificador existencial ali, né? Genérico, que é aquele exinho de costas. Ele afirma que declarações da forma X existe expressam alegações genuínas e não triviais sobre a existência de X. O uso do que ele chama de quantificador absoluto, ou quantificador existencial genérico, né? O uso deste quantificador absoluto é defeituoso, no entanto, uma vez que ele não tem uma extensão determinada.
algo, uma classe de propriedades, digamos, que se combinaria com a extensão de expressões de outra forma não problemática para produzir um valor de verdade determinado. Fecha aspas. Chalmers. O quantificador absoluto, isto é, o exinho de costas com alfa ali, né? O exinho de costas que é o mais relevante, afirmando a existência real, no argumento de Chalmers, pode ser usado para aplicar-se a literalmente tudo e a conjunção de qualquer coisa com qualquer outra coisa. Ou talvez até mesmo tudo. Ele tolera uma extensão indefinida, ou talvez indeterminada, e, portanto, problemática. Ele realmente não significa ou seleciona nada. E se nosso quantificador de existência é defeituoso, então não temos como expressar coerentemente as reivindicações de existência. Se o quantificador absoluto, né, existencial absoluto, é um absurdo, então usar o quantificador existencial para qualquer termo que seja também é um absurdo. Então esse é um tipo de linha argumentativa antirrealista, alinhada com, também, no caso ali, o antirrealismo criativo, né, metafísico criativo. Que vai na linha do Carnap, do Chalmers e do Kant, né? Do Kant, do Carnap e do Chalmers. Beleza? Então é basicamente isso aqui que o Fujita tem em mente, provavelmente, né? Quando ele tá falando ali enfim, das paradas, né? Falando ali sobre esse ponto aí dos analíticos, ele tá tendo em mente o texto do McCraw, tá? Do Benjamin W. McCraw, beleza? Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Percepção, etc e tal. E aí, era uma coisa que eu queria ter entrado no debate contra o Matheus Benítez, mas não deu tempo, até porque eu acho que ele falou assim, ele tem uma hora no debate e falou assim, tá bom. Ele falou assim, ele falou assim, acho que a gente não vai avançar muito mais daqui. Mas é a ideia de avançar para você não estar mais na mera... eu, inclusive, não gosto de a gente usar apenas os exemplos empíricos, tá? Uhum. Porque, assim, eu acho que os exemplos empíricos que o Tomás de Aquino dá são didáticos. Eles são didáticos para a gente conseguir prender... Tá. Os exemplos empíricos são didáticos. Mas eles também têm que ter algum núcleo comum, né? Eles têm que ter alguns aspectos análogos relevantes, né? Suficientemente relevantes, com aquilo que de fato é o caso. Senão os exemplos são inúteis, são supérfluos, são irrelevantes. Se o argumento de Jan Westerhoff estiver correto, quanto ao fundacionalismo metafísico, acerca da concepção, da concepção de existência, né? Do âmbito ali de fundamentalidade, se o argumento do Jan Westerhoff estiver correto, sobre a primitividade da noção de herança de realidade, então nesse caso não tem analogia possível que você recorra, nenhuma analogia possível que você recorra, que vai favorecer a razoabilidade da transposição das inferências e da adequação de qualquer analogia que você articule para tentar exemplificar os pontos relacionados àquele argumento metafísico que você está articulando. Beleza? Então é isso. Um pouco mais uns princípios anteriores e metafísicos que estão por trás das vias, tá? Mas o ponto ali é que, e aí no curso eu falo isso, né? Porque o resgate das 5 vias é isso, tentar entender os princípios e aplicar essa realidade última. Por exemplo, a primeira via, eu não gosto de ficar nos exemplos empíricos, eu acho que eles servem como ilustração do princípio para a gente defender a via no seu movimento transcendental. E aí eu digo no curso o que é, né? Mesma coisa para a segunda via, para a quinta via também, que a gente faz uma reformulação. E quanto à quarta via, o que eu acho que é o princípio principal? De fato, essa diferença de gradação dessas perfeições transcendentais, que de fato existem, mas Eu até agora não sei o que caralho é esse movimento transcendental, cara. Sinceramente, velho. Não imagino que seja isso. Eu teria que assistir o curso mesmo, não tem jeito. Só que eu tô sem grana agora, então pra eu pegar o curso é foda. mas que você não precisa aplicar a realidade, você pode fazer agora uma aplicação dela, a própria realidade noética, ou seja, você pode inverter, nós como espectadores. Presta atenção nisso aqui, tá? Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Ele tá falando sobre, no caso, a gente pode inverter e tratar, no caso, o argumento pontos transcendentais como envolvendo a realidade noética e não só a realidade metafísica ontológica. Agora vamos ver se dá para transpor da realidade noética para a realidade ontológica nessa visão. Eu vou ilustrar uma objeção que é aplicável a argumentos pressuposicionalistas, tá? Por parte do Alex Malpass. E que ilustra que não dá para fazer esse movimento assim, tão facilmente. Esse tipo de noção. Estamos olhando, né, para fora. Vamos voltar a se olhar para o próprio mundo cognitivo e pensar, por exemplo, que existem conceitos, os próprios conceitos humanos, eles espelham graus de perfeição também. Eles também espelham graus de perfeição. Eles são mais ou menos inteligíveis, eles são mais ou menos bons, mais ou menos uno. Eles também estão contemplados dentro desses transcendentais. Então, por exemplo, no meu debate contra o Matheus Benítez, houve esse questionamento, né? Mas por que, por exemplo, que eu diria que uma coisa é mais verdadeira do que outra? Que a objeção que ele trouxe foi assim:
uma coisa ou é verdadeira ou ela é falsa. Aí eu primeiro fiz a correção. A gente não tá falando de verdade lógica, a gente tá falando de verdade ontológica, de ser inteligível. Sim. Aí, tá bom. Mas então por que uma coisa é mais ou menos inteligível? A explicação é que existem coisas que são mais necessárias ou mais apreensíveis ou mais inteligíveis de fato por si, e não dependentes de outro. Por exemplo, deixa eu tentar ver qual que foi o exemplo que eu dei para ele na hora. O exemplo moderno do o penso. Cara, tem uns problemas aqui que eu vou ilustrar. Que Fujita não tá percebendo que tem uns problemas aí, com esse tipo de ponto que ele tá colocando. A questão do holismo conceitual, ou melhor dizendo, holismo semântico aí, é um problema para esse tipo de visão, tá? Mas vamos lá. O molecularismo também é problemático para esse tipo de visão. Eu vou explicar o que são essas coisas, tá? Já. Eu vou expor aqui na tela. Sou projeção desse? Mais inteligível por si, não por outro? Como assim? Tenta explicar um pouco melhor o exemplo. Quando o Descartes tenta chegar nessa primeira evidência, né, segundo ele, a primeira evidência indubitável, ela é instantânea, né? Uma vez que você se dá conta de que pensamento, de que pensa, não tem como você dizer que não existe. Porque Tá. a própria negação dele implica que ele seja o caso. Sim. A evidência dele está nele mesmo, né? Negar ele é afirmar ele. Aí estaria uma discussão de fundacionismo, acho que não é exatamente isso, de pensar em talvez, assim, você está falando em condições fundamentais até para a gente fazer o questionamento, né? Que não teria como ter o questionamento sem isso, né? É mais ou menos isso. Mas não estou entrando no mérito de se ele tinha razão ou não, mas só do conceito, né? Na clareza do conceito. Perfeito. Não, na verdade, Vitor, eu acho que seria mais para um outro tipo de exemplo, que seria assim, eu vou falar uma proposição que, olha só, existem proposições que são mais necessárias do que outras. Por exemplo, se eu disser, por exemplo, para você a seguinte frase: se você mora no Rio ou São Paulo? Não lembro agora. Moro no Rio. Se eu for ao Rio de Janeiro, o Vitor vai me chamar para casa dele, para a gente, sei lá, fazer alguma coisa, né? Sim. Você percebe que ela é uma proposição condicional, né? Sim. Mas essa proposição, ela parece ser condicional, mas eu posso, por exemplo, dizer assim que o Vitor mora no Rio de Janeiro. Parece que ela depende de você morar no Rio de Janeiro. Sim. Né? Se eu for pro Rio de Janeiro, vai chamar para sua casa porque você mora no Rio de Janeiro. Sim, porque tem uma casa no Rio de Janeiro. Sim. Então, ela tem uma verdade mais nobre do que a condicional, como a gente fala, porque ela é mais verdadeira por si e menos dependente de outras coisas. Por exemplo, para que essa condicional se complete, se configure, depende de eu viajar, depende de eu existir, depende de você ter uma casa, entendeu? Então, mas existem... Então, Fujita, aqui você tem um problema. Tem uma tensão entre duas coisas que você endossa aí na sua teia de crenças, tá? E eu tô falando sobre o Fujita, eu não sei exatamente os alunos dele, eu não sei exatamente se no caso ele trata isso como uma característica relevante para responder essa objeção kantiana ou algo assim. Mas isso que você está respondendo, ela presume, primeiramente, para que no caso essa noção de que existem conceitos ou proposições mais fundamentais ou mais nobres, mais independentes de si, né, mais verdadeiras por si, mais necessárias do que outras proposições, ou outros conceitos mais necessários do que outros conceitos menos fundamentais, né, menos necessários, ou que existe no caso ali enfim, uma sentença, né, que é mais necessária do que outras. Se você está presumindo esse tipo de noção, você está assumindo, né, que é necessário você endossar uma visão atomística, semântica, né? Tal como referido pelo Henry Jackman no texto dele, né? Meaning Holism, na Stanford Encyclopedia. Você está pressupondo, né, no caso ali, uma visão, né? Essa sua visão depende, aliás, essa visão sua depende de uma perspectiva, no mínimo, molecularista, né? Se a gente for caridoso, porque o molecularismo também gera problemas, tá? Pra essa visão aí. Tudo bem? Gera problemas pra essa visão aí. Mas o que seria necessário de fato, né? O que parece por aí é o atomismo mesmo, de fato, genuinamente. Pra fazer sentido esse ponto aí que você tá fazendo. Só que você endossa a crítica do mito do dado, e nós sabemos que tanto a visão, né, quiniana, do holismo confirmacional do Durkheim e do Quine, que você endossa também, de certo modo, né, de certa medida, e também a visão da crítica do mito do dado, do Wilfred Sellers, nós sabemos que, no caso, essas duas visões contribuem com a motivação do holismo semântico, o holismo de significado, ou o holismo conceitual, que diz basicamente o seguinte, que um conceito, né, específico, ou uma expressão específica numa dada linguagem,
ela ganha o seu significado e o seu sentido a partir da conexão com outros conceitos em uma teia ou uma rede de conceitos ou de proposições. Né? Então, uma proposição ou um conceito, ela ganha o seu sentido, o seu significado com base na conexão com uma rede ampla de proposições de conceitos. Por exemplo, o conceito de cachorro. Né? O conceito de cachorro presume, no caso, ali, que o significado dele é estabelecido com base nas suas propriedades inferenciais com relação à sua conexão com outros conceitos, como no caso ali de que ele é um mamífero, né? De que, no caso, os cachorros pertencem, no caso, a família ali, né? No caso ali, dos mamíferos, né? E que cachorros, no caso, eles não miam. Ou que cachorros, no caso, eles não são uma... eles não são gatos, né? Enfim, depende de uma conexão com uma teia de outros conceitos para, no caso, aquele termo ter um significado. Se você olha esse significado, é essa a questão. Tá? Porque o significado dos termos individuais são estabelecidos com base na teia de conceitos ou de proposições das quais eles estão inseridos. Só que isso é contrário a essa visão, porque daí não vai ter um conceito ou uma proposição que é mais fundamental de todas, que é mais necessária do que outras. Se isso for o caso. E aí você vai ter que se decidir se você continuar endossando a crítica do mito do dado que favorece base para, no caso, estabelecer que o significado dos termos é ilustrado em termos dos seus papéis inferenciais, né? Das suas propriedades inferenciais. Ou você rejeita isso, né? Ou você rejeita ali a crítica do mito do dado e você endossa uma visão atomística, tá como do Jerry Fodor e do Lepore, né? Pra quem tiver interesse, tem o texto da Stanford Secular Philosophy sobre isso. Meaning Holism, de Stanford. Esse aqui, do Henry Jackman. Que é esse texto aqui, tá? E aqui ilustra os argumentos diretos e indiretos em favor do holismo de significado e os problemas para o holismo de significado, que favorece a motivação do atomismo de significado e do molecularismo de significado. Eu me inclino bastante pro molecularismo, confesso para vocês. Eu acho interessante o molecularismo. Mas não tenho uma posição fixada exatamente sobre isso. Mas eu tendo a rechaçar bastante o holismo de significado porque eu rejeito os argumentos típicos utilizados para motivar o holismo de significado. Ok? Mas parece uma tensão na visão de mundo do Fujita. É uma tensão na visão de mundo do Fujita. Não estou falando que isso é uma tensão que é ilustrada no argumento em geral, né? No ponto dele em geral. O outro argumento que eu vou ilustrar é uma objeção já geral. Já que ilustra a falha do argumento, né? Desse ponto que ele está fazendo. Outras, você é mais fundamental nesse caso. A sua estabilidade no Rio de Janeiro, ela que é o fundamento dessas outras coisas que são verdade, a partir dessa verdade fundamental que é você estar aí, entende? Tá. Então, nesse caso, você tem uma gradação de verdade ou de necessidade, né, como a gente fala, por causa disso. Existem coisas mais fundamentais do que outras. Então, seria mais ou menos isso, na questão da inteligibilidade, da bondade. Tem coisas que são mais apetecíveis por si do que por outras. Tem coisas do que outras, né? Existem coisas que são mais inteligíveis por si do que outras. Verdades, por exemplo, necessárias, elas são mais inteligíveis nesse sentido de espelharem mais o que Deus é, porque Deus é o ser independente de qualquer outra coisa. Entende? Uhum. É nesse sentido que elas estão procurando ser imitadoras dessa causa exemplar, dessa. Mas calma. Se a objeção do Kant estiver correta, essas verdades necessárias, né? Enfim, esses conceitos que são verdades mais necessárias e coisa e tal, né? São mais necessários ali, envolvendo as categorias a priori do entendimento humano e coisa e tal, né? Da cognição humana e coisa e tal. Elas só o são em termos conceituais e proposicionais, não em termos ontológicos e reais. Há uma transposição aí que você precisa superar nesse seu argumento. Para que, no caso, o argumento seja vindicado como uma demonstração genuína da existência de Deus. Isso é um ponto que o Alex Malpass faz contra sobre vários argumentos transcendentais, de cunho transcendental. E aqui transcendental no sentido kantiano mesmo, tá? Argumentos transcendentais no sentido kantiano do termo. O Alex Malpass, ele ilustra as limitações na ilustração, né, na demonstração de que esses argumentos favorecem o estabelecimento de alguma conclusão verdadeira sobre a realidade, não sobre a estrutura conceitual das pessoas que estão considerando esses argumentos, né? E ele ilustra isso nesse texto aqui, tá? Eu vou, inclusive, adicionar ele na parte, aqui ao vivo com vocês, eu vou adicionar ele agora, aqui, ó, nos textos contra argumentos do teísmo clássico, cara. Eu vou adicionar entre as partes
relacionadas à quarta via. Ó, aqui, ó. Entra a questão da quarta via. Vou adicionar agorinha, cara. Agorinha, esse texto do Malpass, porque ele vai servir para bater na formulação da quarta via. Pelo que eu estou percebendo, vai servir para bater na formulação da quarta via. Aliás, das vias, né? Não só da quarta via, mas da primeira via, provavelmente também, que tem a noção de movimento transcendental. Vai servir, no caso, para bater também na primeira via formulada pelo Fujita. Pelo que eu estou percebendo. Pode ser que eu esteja errado. Pode ser que eu esteja errado. Mas vamos lá. Michael Butler. Aqui, ó. As limitações dos argumentos transcendentais, refutando a apologética pressuposicional. Parece que um argumento contra a apologética pressuposicional vai servir para minar também o argumento do Fujita. Essa tentativa de fugir do argumento da objeção kantiana por parte do Fujita. Então vamos lá. Uma coisa que eu percebi hoje, cara, quando eu tava assistindo esse vídeo, eu falei, cara, isso aqui sujeita à objeção do Malpass, né? É sujeito à objeção do Malpass. Interessante. Pronto. Mais um adicionado aqui, tá? Opa. Return. Calma aí. Isso aqui eu nem quero, não. Lembra? Você quer o ovo aqui? Lembra? Ou não lembra? Mas tá vendo? Eu vou ver para ele. Continuando as referências abaixo. Beleza. Beleza. É isso. Então temos aqui mais um argumento adicionado aqui na listinha. Vamos lá. Kant. Ó. Parte do interesse neste artigo reside na amplitude na leitura que Butler faz sobre o assunto. Ele inclui uma revisão abrangente da literatura contemporânea sobre argumentos transcendentais na filosofia analítica e um olhar satisfatório sobre as origens kantianas dessa tradição. Então vamos lá, Kant. Ó, vamos lá. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa objeção aqui, ó. A mudança da necessidade conceitual da existência de Deus para a existência real do Deus cristão, né? Então, vamos lá. Ó, a última objeção é provavelmente a mais interessante, que é essa daqui, né? Essa daqui. E aqui mesmo prestar atenção no meu post anterior, como diz Butler. Abre aspas, considera essa restrição o argumento mais poderoso contra o argumento transcendental e mais difícil de responder, fecha aspas. A explicação da objeção é a seguinte, abre aspas. Esta objeção gira em torno da consideração de que provar a necessidade conceitual de uma cosmovisão não estabelece sua realidade ontológica. Kant, por exemplo, argumentou que a noção de causalidade é transcendentalmente necessária para o pensamento, ou pelo menos para o pensamento humano. Sem o conceito de causalidade não poderia haver pensamento. Mas só porque a causalidade é necessária para o pensamento não significa, argumentou Kant, que as coisas em si mesmas, Ding an Xin, que existem independentemente da nossa concepção delas, estejam sujeitas a relações causais. A necessidade conceitual não garante a necessidade ontológica. Da mesma forma, assumindo que o argumento transcendental cristão é sólido, tudo que se prova, prossegue esta objeção é que devemos, para sermos racionais, acreditar que Deus existe. Ó, o que essa objeção destaca é que argumentos transcendentais, como os empregados por Kant, mesmo que considerados bem-sucedidos, não estabelecem a existência de algo na realidade. Em vez disso, estabelecem verdades sintéticas a priori, que dizem respeito às formas que nossa experiência deve assumir. Estabelecem, na melhor das hipóteses, apenas necessidades conceituais não ontológicas. Por exemplo, podemos ser forçados a vivenciar o fluxo do tempo como um evento acontecendo após o outro, no passado, presente e futuro. Podemos ser incapazes de conceber como dar sentido ao contrário, o que significaria ter todas as experiências da vida ao mesmo tempo. No entanto, mesmo que assim fosse, ainda ficaremos nos perguntando se isso se deve ao fato de o tempo ser em si, entre aspas, algo que realmente flui, ou se é apenas uma ilusão teimosamente persistente. Como disse Einstein certa vez, pode ser necessário para que possamos dar sentido ao mundo, mas não indicativo de como o mundo é. Em outras palavras, pode ser uma pré-condição necessária para a inteligibilidade. Uma frase que ouvimos muito entre os pressuposicionalistas da internet, mas não é verdade. A refutação de Bunsen, né? Ó, Butler cita a refutação de Bunsen a esta objeção, abre aspas, porque este é um diálogo apologético, apresentando razões, esperando argumentos, etc.
Ambas as partes assumiram que o verdadeiro ponto de vista deve afirmar a racionalidade. Van Til argumenta que, se a cosmovisão do descrente fosse verdadeira, a racionalidade seria repudiada, enquanto que, se o cristianismo fosse verdadeiro, a racionalidade seria afirmada e exigida. Assim, embora todo o argumento possa ser enunciado em termos hipotéticos, a conclusão é, na verdade, estabelecida como verdadeira, uma vez que as condições hipotéticas foram garantidas desde o início por ambas as partes. Se o descrente percebe isso e agora se recusa a conceder a legitimidade, a exigência ou a necessidade da racionalidade, ele ultrapassou os limites da apologética, ou seja, ele está abandonando o raciocínio, né, a racionalidade ali, segundo a visão do Benson, né? Além disso, ele perde o direito de afirmar ou acreditar que repudiou a racionalidade, visto que sem a racionalidade a afirmação e a crença são ininteligíveis, são incompreensíveis, né? Não dá para você inteligir ou compreender isso daí, é só um bando de murmúrio, né, que não faz sentido nenhum, né, que não tem nenhuma compreensibilidade. Butler fica impressionado com essa resposta, embora em última análise admita que ela não aborda o ponto em questão. Ó. Seus comentários positivos são os seguintes, ó. Abraços. A resposta de Manson é que a questão é de racionalidade. Se o argumento transcendental cristão estabelece que o cristianismo é pré-condição conceitual necessária da experiência humana, incluindo a racionalidade, segue-se que devemos nos ater à cosmovisão cristã para sermos racionais. E se alguém se recusa a aceitar a cosmovisão cristã ou a existência de Deus, não tem fundamento para a racionalidade. E sem tal fundamento, não tem base racional para contestar a conclusão do argumento transcendental cristão. Essa defesa carrega muita força. Ela efetivamente mina a capacidade dos descrentes de rejeitar racionalmente a fé cristã. Ó. Antes de prosseguirmos com a crítica de Butler a isso, e como ele tenta aprimorar Bansi, quero salientar que acredito que podemos levantar uma objeção interessante nesse momento. Essa objeção aqui eu vou pular, pessoal. Eu não acho ela tão relevante, né? Que ele menciona inclusive o Stefan Molyneux, né? Que é um ANCAP do exterior, né? É um rapaz ANCAP do exterior, que ele ilustra um argumento similar, né? Que é um argumento de linha transcendental, basicamente, né? Ó, de qualquer forma, vamos condensar isso de volta à resposta de Bansi. Lembre-se que ele disse, ó, abraços. Porque este é um diálogo apologético, apresentando razões, esperando argumentos, etc. Ambas as partes assumiram que o ponto de vista verdadeiro deve afirmar a racionalidade. Aqui Bansi está invocando a noção de contexto padrão, assim como Molyneux, que exige que as partes presumam que o ponto de vista verdadeiro deve afirmar a racionalidade. Mas isso já parece pressupor uma suposição exagerada, ou seja, que a argumentação, ela só se dá nesse contexto que é denominado, né, contexto padrão, entre aspas, que é um contexto onde as pessoas buscam, né, a se basear em fatos objetivos ali para poder afirmar suas posições ou algo assim, né? Na visão do Molyneux, pelo menos, né? E aí, transposto aqui na visão do Benson, seria, no caso, ambas as partes assumem, no caso, o ponto de vista verdadeiro de dever afirmar a verdade, né? Ó, alguém poderia conduzir um debate com o interlocutor sem estar convencido de sua racionalidade. Eu poderia duvidar da sua racionalidade no início, mas esteja preparado para lhe dar o benefício da dúvida. Talvez eu tenha considerado um sujeito racional no início, mas passei a duvidar cada vez mais à medida que você se envolve comigo. Não estou me envolvendo em debate apologético se eu faço isso? Alguém poderia até se envolver no processo estando inseguro quanto à sua própria racionalidade. Talvez eu esteja aberto a ser persuadido sobre essa questão, e enquanto isso, faça o que me parece certo no momento do debate. Bansi quer dizer que eu não estaria realmente participando do debate se tivesse essa mentalidade enquanto fazia? Então esse é um ponto aqui que ele objeta para o argumento transcendental do Bansi, eliminando essa noção de contexto padrão, né, dizendo que ela é muito controversa, né. Só que o ponto mais relevante é um pouco mais abaixo. Deixa eu pegar aqui. Rapidão. Ó, voltando a Butler. Essa parte aqui do voltando a Butler é a mais relevante e que se aplica ao argumento do Fujita que ele acabou de expor, tá? O ponto que ele acabou de expor ilustra as limitações dos argumentos transcendentais, inclusive, provavelmente, a formulação transcendental, né, de movimento transcendental que ele fez da primeira via e também, no caso, a defesa que ele fez da quarta via perante essa objeção kantiana, né? Então vamos lá, ó. Butler vê essa questão de forma semelhante à minha, embora ele não a coloque como eu. Ele explica o problema da seguinte forma, ó. Abre aspas. O desafio é, portanto, preencher a lacuna entre ter que acreditar na cosmovisão cristã, porque ela fornece as pré-condições necessárias para a experiência, e demonstrar que a cosmovisão cristã é verdadeira. O problema com a resposta de Bansi a isso, segundo Butler, é o seguinte, abre aspas, o problema, no entanto, é que, embora o argumento transcendental cristão demonstre que a cosmovisão cristã é uma pré-condição necessária para a experiência, ela não prova que a cosmovisão cristã seja verdadeira, pois pode ser que nossa experiência de racionalidade, moralidade, ciência, etc. seja ilusória. A resposta de Bansi e Montgomery de que devemos fazer a suposição gratuita, entre aspas, de que pelo menos uma cosmovisão deve estar correta, não tem fundamento. Certamente, podemos, para fins de argumentação, conceber o mundo como sendo, em última análise, irracional e amoral. E se podemos fazer isso, segue-se que o argumento transcendental cristão nessa interpretação fala em provar que o cristianismo é verdadeiro. Fecha aspas. Como Butler propõe preencher a lacuna entre a necessidade conceitual e a necessidade ontológica. Sua resposta envolve distinguir o esquema conceitual da cosmovisão cristã. Os tipos de argumentos transcendentais que nos levam apenas à necessidade conceitual envolvem esquemas conceituais, enquanto aqueles que envolvem a cosmovisão cristã vão além disso para a necessidade ontológica, sobre como o mundo realmente é em si mesmo. Abre aspas. Em outras palavras. Ó, caramba.
Em outras palavras, a necessidade de um esquema conceitual não pode garantir nada sobre como o mundo deve ser. Pois, embora tal esquema possa organizar nossa experiência, ele próprio é mudo e não pode, por definição, nos dizer nada sobre o mundo em si. Mas a cosmovisão cristã não é um mero esquema conceitual. Ela afirma fazer mais do que simplesmente nos fornecer as condições necessárias da experiência. A cosmovisão cristã postula um Deus soberano e criador, que é tanto pessoal quanto absoluto em sua natureza. Este Deus é, além disso, um Deus falante que nos revela a verdade sobre si mesmo e sobre o mundo. Em sua revelação a nós, ele declara que criou um mundo e que este mundo existe independentemente de si mesmo e de nós. Com base em sua revelação, portanto, que é em si a precondição necessária da experiência, podemos conhecer verdades sobre o mundo e Deus. Fecha aspas. A resposta parece ser que o cristianismo envolve um Deus que nos diz como o mundo é. Ao passo que um esquema conceitual não pode. Não me parece claro como isso deveria preencher a lacuna. Parece-me, porém, que simplesmente passamos de uma necessidade conceitual para outra. Antes tínhamos a necessidade conceitual de que Deus existe. Ou seja, a conclusão do argumento transcendental cristão só poderia ser que é necessário para a racionalidade, etc., que acreditar que Deus existe, em vez de ser verdade que Deus existe. Agora, porém, como uma tentativa de preencher a lacuna entre esses dois conceitos, Butler expandiu a proposição em questão para incluir a declaração explícita de que Deus nos fala sobre o mundo. Portanto, agora devemos mudar a conclusão para ser necessário para a racionalidade, etc., acreditar que existe um Deus que nos diz como o mundo é. Observe o escopo da crença aqui. No entanto, é necessário acreditar que existe um Deus que nos diz como o mundo é. O conteúdo do que Deus nos diz, correspondendo a como a realidade é algo que está sob o escopo da crença em questão. A veracidade da revelação é, em si, um artigo de crença. A menos que o conteúdo das mensagens que Deus nos dá fosse de alguma forma conhecido por ir além da necessidade conceitual para a necessidade ontológica, não avançamos um passo de onde estávamos antes. Isto ocorre porque a proposta de Butler ainda é compatível com a falsidade da existência de Deus. Ainda é apenas uma necessidade conceitual. Davi mandou R$1. Quais seriam suas recomendações para estudar filosofia política de forma geral? E quais são os melhores filósofos analíticos críticos do identitarismo? Opa! Tamo aí. Depois eu vejo se eu respondo, cara. Valeu pelo unzão, tá? Valeu pelo unzão. Mas vamos lá. Vamos lá. Isso ocorre porque a proposta de Butler ainda é compatível com a falsidade da existência de Deus. Ainda é apenas uma necessidade conceitual. O que ele precisa fazer agora é preencher a lacuna entre acreditar que o Deus lhe diz, que o que Deus lhe diz sobre o mundo é verdade e isso realmente ser verdade. Mas é claro, ser capaz de preencher a lacuna entre acreditar que algo é verdade e realmente ser verdade é exatamente o que a sugestão de Butler deveria esclarecer. Portanto, a menos que façamos uma petição de princípio aqui e assumamos que preenchemos a lacuna de alguma forma, sua proposta é ineficaz. Então, se o Fujita não preencher essa lacuna entre a necessidade e a verdade conceitual, né, ali, em termos da necessidade conceitual, né, ali de Deus, né, por assim dizer, e no caso a necessidade ou a verdade em termos justamente de ser verdade sobre a realidade, né, ontologicamente falando, que Deus exista, a menos que ele preencha essa lacuna, ele simplesmente assumir que, no caso, esse tipo de ponto que ele fez favorece a inferência de que Deus existe realmente na realidade, é um pulo, tá? É um pulo que ele precisa preencher essa lacuna. Ele provavelmente, né, ele poderia me acusar de me ancorar numa interpretação de Kant, né, que no caso é alinhada com, por exemplo, Jacobi, né? E que, portanto, não é uma interpretação adequada, que uma interpretação adequada é do Waxman, enfim, da Longinus, né, e de outros, assim, né, e que, portanto, no caso, nessas interpretações, não é que há duas realidades ali, duas realidades ou dois aspectos de realidade, mas sim que há uma mesma realidade de dois aspectos, né? Ele poderia dizer que uma interpretação adequada no idealismo transcendental de Kant é uma que envolve uma única realidade com dois aspectos, né? Dentre eles os aspectos pelos quais envolve, no caso, a contribuição categorial, né? E conceitual nossa, em conjunto com aquilo que a gente experiencia, né? E do que é dado na intuição sensível, né? Envolvendo, no caso ali, também a questão da própria intuição ali, né? A intuição pura do espaço, né? Do espaço e do tempo, né? Mas, enfim, ele poderia dizer esse tipo de coisa, né? Ele pode dizer esse tipo de coisa, né? Aliás, da forma pura
forma pura da intuição sensível, né? Ou algo assim. Que é a questão do espaço e do tempo, né? Mas enfim, ele poderia dizer algo assim, né? Nesses termos. Mas ainda assim há outros problemas, né? Que eu tenho aqui na manga. Pra fornecer se essa for a resposta dele. Se essa for a resposta dele, eu tenho outros probleminhas na manga. Mas enfim, caso não seja essa a resposta dele, então, meu amigo, tem problema aí, tem lacuna.